Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data ou dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lívio. Boa tarde a você e a todos. Hoje, encerramos o nosso projeto de sabatinas ao vivo. Receberíamos nesta quinta-feira o candidato do MDB à Prefeitura de Teresina, Doutor Pessoa. Após confirmar a presença, o candidato desmarcou participação. A nossa produção, a assessoria de imprensa do Doutor Pessoa, afirmou que o candidato do MDB está desmarcando compromissos na mídia para incentivar o contato direto com os eleitores, em reuniões e também em caminhadas. Por isso, devido ao direito eleitoral, vamos ocupar este espaço que seria de 15 minutos destinado ao Doutor Pessoa, fazendo uma avaliação das sabatinas da O Dia TV. Eliezer Rodrigues, como é que você recebe esta informação de ausência do candidato do MDB nesta quinta-feira? Sinceramente, recebo com estranheza, Lívio Galeno. Nós vivemos um momento totalmente atípico. A pandemia impactou toda a dinâmica social, inclusive o processo eleitoral deste ano. Imagine só, os espaços de mídia, eles estão mais disputados. Diariamente aqui, nós fazemos uma peneira para tentar equilibrar a participação de diversos candidatos, de diversos grupos políticos, linhas ideológicas, cada um com as suas bandeiras, as suas prioridades, as suas proposições para a cidade de Teresina. Então, de repente, um candidato majoritário que tem sido bem aceito, pelo menos no retrato das pesquisas eleitorais, tenta não aparecer mais. Dispensa este momento de conversa com o eleitor, porque o nosso objetivo é esse, permitir um contato, uma comunicação, isso somado às recomendações de se evitar eventos com aglomeração política. O candidato diz que não vem para incentivar o contato pessoal, que é contraindicado neste momento de pandemia, inclusive com uma recomendação do Ministério Público Federal. Então aqui, o Sistema O Dia procurou dar o espaço igual aos 13 candidatos. Somente um tem dispensado exatamente nesse momento uma participação aqui conosco no estúdio. Nesta quinta-feira, nós concluiríamos uma sequência de 13 entrevistas. Lembrando a você de casa que a sequência foi sorteada de forma aleatória para garantir nenhum tipo de beneficiamento a nenhum dos candidatos. E é importante também destacar que nós demos 15 minutos para que cada um apresentasse e estreitasse os seus laços com o eleitorado piauiense que nos acompanha pela tela do canal 23.1. Outro ponto importante a falarmos, Eliezer, foram 12 entrevistas com 13 candidatos. Mas neste exato momento, neste desenho da nossa campanha eleitoral de 2020, temos apenas 12 candidatos, porque um dos nossos entrevistados em estúdio ao vivo, a candidata do PCO, Lourdes Mello, não ostenta mais este status de candidata. Por conta de pendências com a Justiça Eleitoral, Lourdes Mello não pode, por enquanto não pode mais disputar as eleições de 2020 como candidata a prefeita de Teresina. De uma certa forma, Eliezer, vamos analisar nos focando na experiência que nós tivemos aqui ao vivo em nossos estúdios. Como é que você avalia a postura dos candidatos? Você acredita que eles souberam aproveitar esses 15 minutos dados? Sim, cada um da sua forma, cada um da sua maneira, com as suas prioridades, aproveitou da melhor maneira os 15 minutos que foram concedidos aqui pelo Sistema O Dia, pela O Dia TV especialmente. Cada candidato teve a oportunidade de falar das suas ideias, de tecer críticas, muitas vezes, à atual gestão, de colocar soluções viáveis, ou seja, o eleitor ligado na O Dia TV teve a oportunidade de conhecer bem esses 12 candidatos, 11 melhor dizendo, porque como você colocou, Lívio, Lourdes Mello, até por um recurso já negado pelo TRE, não é candidata mais à prefeita de Teresina. E isso nós assim contribuímos com o eleitor para que o juízo de valor fosse melhor construído. O telespectador da O Dia TV conheceu de perto, teve esse contato com os candidatos colocados na disputa este ano. Ainda olhando para a nossa série de sabatinas promovidas aqui pelo jornal O Dia News, Eliezer, nós tivemos, de certa forma, uma concentração em determinados temas. Eu acredito que educação, economia e mobilidade urbana, principalmente no que diz respeito ao sistema Integra, foram os 3 assuntos mais abordados por todos os candidatos. Você acredita, Eliezer, que esses 3 assuntos, essas 3 temáticas, vão ser as mais trabalhadas até o final das eleições em primeiro turno e, é claro, a partir de 1º de janeiro de 2021?
Com certeza, Lívio Galeno, até por uma ressonância daquilo que já vem das ruas, que vem por parte dos teresinenses. Nós tivemos aqui a oportunidade de coletar algumas falas em centros estratégicos de grande movimentação aqui de Teresina e as pessoas sempre pontuavam exatamente isso: transporte público, qualidade da educação, segurança e a expectativa de geração de emprego e renda na nossa cidade. Isso certamente está na consciência dos candidatos. Os candidatos procuraram corresponder à população com propostas, com alternativas para tentar amenizar essas realidades. Eliezer, algum tema abordado pelos nossos candidatos entrevistados aqui pela UDIA TV te chamou a atenção? Ou pelo menos a reação, a forma como os candidatos trataram algum tema te chamou a atenção? Tudo dentro da normalidade, podemos avaliar assim, Lívio Galeno. Nenhuma proposta tão inovadora e nenhuma proposta tão desconhecida também. Os candidatos agiram de maneira equilibrada nesse sentido. Mas será que era isso que o eleitorado precisa? Nós estamos vivenciando um momento tão difícil. Nós falamos muito, Eliezer, sobre empreendedorismo. Alguns candidatos, algumas candidatas em especial, vêm levantando essa questão da bandeira do incentivar o desenvolvimento de pequenos negócios como estratégia para sobreviver e para bem passar o contexto de pandemia do novo coronavírus, que ainda se desenha e que parece que está bem longe do seu fim. Você acredita que a forma como os candidatos querem trabalhar esse tema, empreendedorismo, principalmente ligado à mulher teresinense, é algo que a sociedade necessita? Sem dúvida, Lívio Galeno. Eu lembrei, inclusive, que antes de iniciarmos a nossa série de sabatinas, nós conversamos aqui e até tivemos a previsão de que o tema mais debatido seria exatamente a economia, geração de emprego e renda, e acertamos. Fizemos uma aposta saudável e acertamos. E os candidatos corresponderam assim. É importante geração de emprego e renda voltado para a mulher, voltado para a zona rural, voltado para a juventude, voltado para a população de meia idade. Então, tudo isso foi colocado aqui de maneira ampla. Cada candidato com as suas alternativas, com a sua visão de mercado, procurou aqui apresentar alternativas para convencer o eleitorado teresinense. Olhando também, Eliezer, porque estamos no dia 29 de outubro de 2020, nos aproximamos das eleições em primeiro turno, marcada para 15 de novembro. Estamos a cerca de 18 dias das eleições em primeiro turno. Como é que você avalia o desenvolvimento dos candidatos na campanha política até o exato momento? Eu acredito que realmente um dos destaques é esta convivência com a pandemia do novo coronavírus. Por muitas vezes aqui no jornal nós trabalhamos a questão de implantação de protocolos e a crítica de muitas pessoas, especialistas e também do teresinense como um todo, aos eventos que promovem aglomeração em contexto de campanha política. Como é que você avalia do início da campanha até hoje? Olha, a pandemia realmente foi motivo de diversos questionamentos e provocações da nossa parte e respostas por parte dos nossos entrevistados, e não era para menos, é o grande desafio do momento. As medidas adotadas face à pandemia, elas vão até 31 de dezembro deste ano, mas o problema de saúde pública, infelizmente, deve permanecer por meses à frente, até que se tenha uma vacina, uma medicação, tratamentos realmente seguros e comprovados pela ciência. Então, os próximos gestores, eles vão ter que se adaptar a essas circunstâncias, saber lidar com essa realidade que interfere na saúde, que interfere na economia, que interfere na convivência social. Então, sim, a pandemia tomou conta também dos debates, muitos espaços. E assim, Lívio, avaliando de uma maneira geral, eu vejo que os candidatos têm se comportado menos de maneira propositiva, como foram no começo, apresentando plano de governo, propostas, e agora estão passando mais o acirramento para o lado pessoal. Estão se enfrentando tete a tete, tentando se comparar pessoalmente, expondo o histórico de vidas de cada um, aquilo que venha a descredibilizar, a desestabilizar uma candidatura. É para isso que está caminhando, para os conflitos pessoais. Fica aqui a cargo do eleitor, do telespectador, julgar se esse é realmente o foco que precisa ser valorizado.
Eliezer, lembrando aqui, ouvindo você falar, lembrando aqui que realmente nós temos uma declaração do presidente Jair Bolsonaro de que iria apenas declarar o apoio a uma adesão às eleições de 2020 aos candidatos que representariam ele neste ano de 2020, apenas faltando 10 a 15 dias das eleições. Nós estamos nessa expectativa de saber quem serão os candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, inclusive aqui na capital, Teresina. Mas eu quero saber de você, o que esperar agora, a partir de agora, dessa campanha que tem aproximadamente 18 dias para ser concluída em primeiro turno? Olha, Lívio, muitas denúncias devem vir à tona, denúncias sérias, graves, contra candidatos, contra gestores, e os órgãos competentes, em alguns casos, vão ter que atuar, porque algumas informações, afirmações, podem ser falsas, fake news. Então, Polícia Federal, Ministério Público, todos atentos nesse sentido, para garantir que nenhum fato seja criado para prejudicar ninguém. Aqui na Udia TV nós vamos continuar a dar esta cobertura aos eventos de campanha dos candidatos, dos 12 candidatos atualizando a realidade, autorizados pela Justiça Eleitoral para concorrer à sua intenção de voto, teresinense. Nós vamos continuar dando justamente esse suporte, cobrindo o que eles estão falando, o que eles estão fazendo nas ruas, para te manter bem informado e te ajudar a tomar uma decisão melhor, mais esclarecida no dia 15 de novembro. Uma estratégia da Udia TV vai ser lançar na próxima segunda-feira, 2 de novembro, um programa inteiramente dedicado às eleições 2020. O nosso jornal Udia News vai ser especial, então você já sabe, o nosso encontro na próxima segunda-feira, dia de finados, 2 de novembro, é a partir do meio-dia. Neste dia, especialmente, o programa Rota do Dia não vai ser exibido, porque nós vamos tomar todo esse horário te informando e, é claro, te ajudando a tomar uma decisão mais coerente, mais consciente de quem serão os seus representantes políticos a partir de 1º de janeiro de 2020. Então você de casa já está sabendo, na próxima segunda-feira, especialmente neste feriado de finados, nós teremos um Jornal Udia News especial, focado em eleições 2020. Eliezer, já concluímos aqui o tempo dado ao candidato Dr. Pessoa do MDB, que desmarcou a nossa sabatina de hoje. Vamos aos nossos próximos assuntos. O candidato do Partido Cidadania à Prefeitura de Teresina, Mário Rogério, acredita que a abstenção nas eleições 2020 vai surpreender. Ele também fala da postura de opositores na campanha. Vamos conferir. São pelo menos 4 bandeiras. Uma delas é a revisão total do sistema viário da nossa capital, rever essa história de retorno, rever esse excesso de semáforos. Nós temos situações aqui em Teresina onde tem semáforo a 100 metros um do outro, e não é no centro da cidade. No centro da cidade ainda se explica, se justifica, mas em outras regiões. Esse é um ponto. Segundo ponto, a questão do Integra. A partir da primeira semana da nossa administração, nós vamos cadastrar ônibus alternativo para resolver o problema imediato, que é colocar ônibus. Não tem ônibus para as pessoas hoje, especialmente aquelas que moram nos bairros mais distantes, elas não têm coragem de pegar ônibus. Por quê? Porque ela leva de 1 a 2 horas para chegar, e se houver problemas, ela não tem como pegar um Uber, pegar um mototáxi, ou seja, um transporte alternativo, porque é muito caro. E normalmente quem mora mais distante é justamente a pessoa mais necessitada. Uma outra questão é a dos restaurantes populares. Vamos implantar 4 restaurantes populares depois que assumimos. Por quê? Porque vai ser encerrado o auxílio emergencial a partir de agora, né, a partir de janeiro, e muitas das pessoas que estão recebendo hoje sequer recebem o Bolsa Família. E vão, infelizmente, passar fome numa conjuntura onde não tem emprego. Não há emprego, a pessoa vai ficar sem renda, ela vai ter que ter segurança, vai ter que ter comida e segurança alimentar de alguma forma. E nós lá na prefeitura vamos providenciar para que isso aconteça. E o quarto é a questão da educação, aquela proposição da escola de excelência para alunos a partir da 6ª série, com os melhores alunos até a 5ª série, para permitir que Teresina mude de patamar, para que nossa escola, nossa educação pública, ela tenha condição de competir com as melhores escolas particulares, como já foi um tempo aqui no Piauí, quando o liceu, escola pública, era a melhor escola que nós tínhamos no estado. Bom, candidato, nós temos observado que à medida que o dia da eleição se aproxima, o pleito ele toma uma nova configuração. Em que sentido? Aumentaram processos judiciais envolvendo candidatos, aumentaram denúncias de fake news e também aquele confronto que parece mais pessoal do que propositivo. Como é que o senhor avalia um cenário com essas situações? Bom, eu particularmente estou muito tranquilo em relação a essa questão. Eu
eu coloquei como estratégia da minha campanha não agredir ninguém, focar só em proposta. Aqueles que realmente focam naquele debate mais acirrado, a gente está vendo no dia a dia, como você falou, as consequências. Ações judiciais, a judicialização do pleito, né? Questionamentos, qualquer pesquisa são questionadas, os debates ficando cada dia mais agressivos. E eu acho assim, está certo que envolve muita coisa uma eleição, envolve demais, envolve poder, envolve dinheiro, envolve muita coisa. Porém, eu acho que quem entra numa disputa dessa tem que entrar pensando em ganhar sim, mas acima de tudo, levar propostas, mostrar que é o melhor candidato, mostrar que tem as melhores propostas para convencer o eleitorado disso. E esse é o meu propósito nessa eleição. É o único propósito nessa eleição, diga-se de passagem. Ao que tudo indica, a eleição este ano em Teresina vai ser decidida no segundo turno. O Cidadania já tem um posicionamento, caso aconteça esse segundo turno, como o partido vai se posicionar? Não, nós não temos esse posicionamento ainda, até porque essa eleição é uma eleição muito, muito, muito diferente. É uma eleição midiática, é uma eleição onde a gente não vê aquela presença maciça dos candidatos, nem nos veículos, através dos adesivos, nem nas ruas de jeito nenhum. Então, eu acho que é uma eleição que está absolutamente indefinida. Vamos aguardar essa reta final, mas nós só vamos nos manifestar sobre isso depois que o resultado não aparecer, até porque eu espero estar no segundo turno. O senhor avalia a possibilidade de realmente haver um alto índice de abstenção? Os candidatos esperam isso no dia da votação? Bom, vou falar como candidato, vou falar como analista político também que sou. Eu acho que sim. Há muitos filhos preocupados com os pais que não vão deixar os pais ir votar de jeito nenhum, né? Muita gente já tomou consciência de uma realidade do Brasil que é escondida. Se tem um lugar do mundo onde o voto não é obrigatório, é no Brasil. E as pessoas estão tomando consciência disso. Como é que o voto é obrigatório? Se você não for lá, você paga uma taxa de R$3 e pouco e está quite com a justiça eleitoral. Então, esse fato está sendo bastante agora visto pelo eleitorado, e o que a gente ouve na rua é justamente muita gente dizendo que não vai votar. Então, a abstenção vai ser muito alta. Eu não sei a quem isso vai beneficiar. Não sei a quem isso vai beneficiar. Claro que aqueles candidatos que têm uma estrutura e um poder econômico maior tendem a ser os beneficiários. Por quê? Porque eles usam o poder econômico para levar o eleitor até a urna. Porém, como eu disse, é uma eleição diferente, uma eleição totalmente atípica, que a gente só vai ter certeza do que vai acontecer quando o resultado aparecer. Eu acho que é a pergunta do momento, Eliezer, qual será o nível de abstenção para as eleições de 2020? E também, aproveitando essa fala do Mário Rogério, achei interessante ele tocar em um assunto que muito se criticou, mas que, de certa forma, foi esquecido para as eleições de 2020. Há muito se falava, muito se criticava sobre o fechamento de retornos pela capital do estado do Piauí, mas, de certa forma, se esqueceu esse assunto nas eleições, né? Sim, eu acredito que a população acabou compreendendo que o excesso de retornos acabava ali atrapalhando o trânsito, favorecendo acidentes, enfim, outros assuntos tomaram uma maior proporção nos debates políticos. Sobre a abstenção, Lívio Galeno, especialistas, candidatos já estão esperando acima de 30%. Mais de 30% dos eleitores devem se ausentar, abrir mão do direito de votar, exatamente pelas incertezas provocadas pela pandemia, o risco de adoecimento de idosos, a própria descrença dos jovens na política, e assim não são incentivados a votar. Isso pode realmente impactar diretamente a eleição proporcional e a eleição majoritária este ano. Achei interessante um ponto que você tocou, descrença dos jovens. Realmente nós não temos um candidato que se assemelhe, pelo menos em seu perfil, aos jovens. Temos apenas o registro de grandes nomes da política, nomes tradicionais. Minto, temos uma candidata jovem aqui na Prefeitura de Teresina que realmente tem esse perfil, que possa atender a uma demanda da população que há muito tempo não se sente mais representada. Jovem, mulher que quer ter mais espaço na política. O candidato do Partido Unidade Popular da Prefeitura, candidato à Prefeitura de Teresina, Pedro Laurentino, fala de projeto que tem por objetivo mudar nomes de ruas aqui da capital do estado do Piauí. Ele também fala qual deve ser a postura da UP para o segundo turno das eleições aqui em Teresina. Vamos conferir. Um deles é a Avenida Marechal Castelo Branco. Marechal Castelo Branco foi
o comandante do golpe militar de 64 rasgou a Constituição, fechou o Congresso, destituiu um presidente legitimamente eleito, não tem porque ser homenageado no Piauí e nem em lugar nenhum do Brasil. O nome dos monumentos, das ruas, das avenidas, ele é pedagógico, ele fica também para as novas gerações perguntarem quem foi. E nós estamos, ali fica o parlamento, né? Avenida Marechal Castelo Branco, fica a Assembleia Legislativa e fica a Câmara Municipal. E a nossa proposta é homenagear Esperança Garcia, negra, escrava, que lutava, que fazia petições pelos seus irmãos e por isso mesmo considerada simbolicamente a primeira escrava negra do Brasil. Então, é resgatar a memória de Teresina. No que diz respeito à sua avaliação da campanha, como tem sido a campanha do seu partido, do seu grupo, até agora já se aproximando da reta final? Bom, na verdade a campanha não tem muita igualdade, né? É totalmente desigual. A gente vê pelos portais que tem candidatos que receberam mais de R$1 milhão dos seus partidos. Eu incluo aqui, cito o nome, nomino o doutor Pessoa, o Fábio Abreu, o Kleber Montezuma, que recebeu 500 mil só do Ciro Nogueira. Quer dizer, isso primeiro é uma agressão muito grande à população pobre da cidade. Nós estamos numa situação de desemprego muito grande, empobrecimento generalizado, e se fazer campanha milionária numa situação dessa é uma verdadeira agressão. Segundo, a gente considera que quem paga a banda escolhe a música. Então, quem está financiando vai querer retornar cada centavo do seu financiamento. E a prefeitura, se um desses for eleito, com certeza ela vai ser loteada, cargos, as obras, para pagar cada centavo que foi investido. E nós estamos fazendo campanha ao contrário, a campanha do Tostão contra o milhão. Diariamente a gente acorda cedinho, vai nas ruas, onde tem povo sofrendo, sendo oprimido, nas filas do auxílio emergencial, na fila dos bancos, na fila dos ônibus, na fila do desemprego, e vamos lá levando o nosso recado no dia a dia, fazendo a campanha que, como deve ser feita, se aproximando do povo, falando a linguagem que o povo quer ouvir. Seu partido é contra o uso dos recursos do fundo eleitoral? Nas condições em que está aí, sim, porque é muito recurso, né? Como eu disse, só o MDB passou R$1 milhão para o doutor Pessoa. Então é preciso que você democratize, primeiro democratize, e segundo diminua o valor. Você precisa dar igualdade de condições para todos os candidatos, não precisa tanto recurso, boa parte dele para pagar marqueteiro, para maquiar a imagem do candidato. Quer dizer, quando o candidato deve aparecer como ele é, mostrar como ele é, as suas ideias. O que vale são as suas propostas e a sua história. E não um maquiador, um marqueteiro, e a compra de cabos eleitorais, mais de 100 vereadores por candidato, cada um deles muito caro. Então, evidentemente, que tem que baixar esse valor. O senhor acredita que tem algum candidato que está se apresentando da forma como realmente ele não é? Eu acredito que o candidato oficial, sim. Todo mundo sabe que há uma tendência a ser truculento no trato com as pessoas. Os seus colaboradores que trabalharam com ele na secretaria, regra geral, muitos deles entram em depressão pelo tratamento virulento com que ele se relaciona com as pessoas. E ele está aparentando como um candidato, um anjo, né? Bem talhado, parece até que vai indo para fazer a primeira comunhão. Aquele não é o Kleber Montezuma que nós conhecemos. O Kleber Montezuma é grosseiro. Não é essa figura, esse cordeiro que está se apresentando. Tudo indica, professor, que as eleições podem ser decididas em um segundo turno. Como o partido do senhor deve se posicionar caso isso aconteça? Olha, aquela história, a cada dia a sua agonia, o jogo só acaba quando termina, a gente não vai botar o carro na frente dos bois. Nós estamos lutando para chegar até onde pudermos chegar. Não está definido, né? Faltam 15 dias, um pouco mais de 15 dias para a eleição. E, dado o fato concreto no segundo turno, nós iremos nos reunir e tomar a nossa posição. Caso não seja a gente um desses que vai para o segundo turno. Para o candidato da Unidade Popular, Eliezer, a Prefeitura Municipal de Teresina já está sendo loteada em período eleitoral. Uma afirmação forte. Sim, chega a ser uma denúncia grave, como se a próxima estrutura administrativa da capital já estivesse aí compromissada simplesmente com interesses políticos, acima das necessidades reais da cidade.
A esquerda teresinense tem realmente destacado muito essa questão de que as eleições 2020 são, aproveitando aqui a expressão usada por Pedro Laurentino, uma eleição de tostão contra milhão. A esquerda tem reclamado muito da falta da distribuição, por assim dizer, de forma igualitária dos recursos do fundo partidário. É verdade, são mais de 2 bilhões de reais para todos os candidatos do Brasil, o fundo eleitoral, mas a divisão ela é proporcional à quantidade de cadeiras ocupadas por cada partido na Câmara Federal. Então, quanto mais deputados federais, mais recursos proporcionais de fundo partidário. No caso, por exemplo, Unidade Popular não tem nenhum deputado federal porque foi criado no final do ano passado e está disputando a primeira eleição. E assim outros partidos de esquerda também, de outras tendências ideológicas, acabam se sentindo vitimizados em piores condições de concorrência pela falta de recursos. Por fim, ataques a Kleber Montezuma, candidato do PSDB. Começa a aparecer realmente muitos ataques nesse sentido, de dizer que o candidato está maquiando, uma certa forma, o perfil dele, de que ele não é um cordeirinho que planeja, que apresenta ser. A tendência é essa. O candidato da atual gestão, em qualquer cidade, ele já deve ser preparado para receber esse turbilhão de críticas em relação à sua pessoa, em relação à gestão anterior. Muitas vezes passa a responder pelos atos da anterior gestão. Atos de outros que ele não tem participação. Mas esse é o ônus da disputa. Vem o apoio mais expressivo, mas também tem essa cobrança exacerbada aí por outras questões. Que sempre vem. E o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, está se organizando para prevenir aglomerações nas eleições 2020. Mas cabe a cada juiz eleitoral responsável pelas comarcas piauienses liberar ou proibir eventos capazes de contribuir com a disseminação do novo coronavírus. Após um amplo debate a nível nacional, as eleições foram autorizadas para o próximo dia 15 de novembro. Mas a pandemia não acabou. A Justiça Eleitoral adotou um protocolo para conter o aumento de casos de Covid-19 nestas eleições. O protocolo, ele envolve uma série de ações, mas, em resumo, todas essas ações se baseiam na forma de transmissão do vírus que se dá pelas gotículas contaminadas com vírus que são lançadas de uma pessoa para outra quando falamos, quando sorrimos, quando tossimos, etc. Portanto, como evitar que essas gotículas contaminadas cheguem aos outros? O uso de máscara universal, a higienização das mãos, com álcool gel ou sabão, e manter distância de pelo menos 1 metro de uma pessoa para outra. Os especialistas admitem possibilidades reais de uma segunda onda da doença no Piauí. Nos locais do mundo por onde a doença já passou, à medida que a gente volta à vida normal, o contato com as pessoas faz com que novos casos surjam. Então isso já está sendo observado na Europa, por exemplo. Os cuidados contra o novo coronavírus devem ser tomados antes, durante e depois da votação, especialmente em eventos comemorativos, confraternizações, onde há consumo de comida e de bebidas. Cada pleito municipal é de competência específica dos juízes eleitorais, que devem garantir toda a organização e segurança sanitária da disputa. Os nossos juízes eleitorais estão orientados a verificar em cada região, em cada área, em cada zona eleitoral, desde que devidamente provocado pelos órgãos que têm legitimidade para fazê-lo, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, né? Os órgãos governamentais, todos esses têm legitimidade para reclamar, denunciar ao Poder Judiciário que, analisando a situação local, tomará as providências até de proibir passeatas ou situações de aglomeração. É o que se espera, Eliezer, o combate às aglomerações, porque realmente ainda estamos no olho do furacão chamado pandemia do novo coronavírus. Sim, tomar todos os cuidados necessários.
O TRE já recomendou que os juízes podem usar até o seu poder de polícia para tentar coibir situações que venham a colocar em risco a segurança sanitária da população. Ao vivo pela internet, vamos conversar com o candidato a vereador aqui pelo município de Teresina, pelo PSL, Sérgio Bandeira. Oi, candidato, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Candidato? Olá, boa tarde. Tudo bem? Queria ouvir suas propostas para o setor da economia. Pode aproveitar bem o seu tempo. Bom, nós estamos aqui, eu só tenho a agradecer a de vocês que fazem a TV O Dia. Gostaria de desejar uma boa tarde a todas as pessoas que estão nesse momento assistindo. E também boa tarde ao Eliezer Rodrigues, ao Lívio Galeno, obrigado, todas as pessoas que fazem essa emissora maravilhosa, emissora que tem muita audiência. E nós estamos aqui, botando nosso nome à disposição a cada um dos teresinenses, as pessoas que desejam ver na Câmara de Vereadores uma pessoa que já tem trabalhado por muitos anos, que tem trabalhado por Teresina de todas as formas. E agora nós estamos botando nosso nome para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores. Candidato, vamos falar sobre economia? Oi? Vamos falar sobre economia. Quais são seus projetos para desenvolver a economia teresinense? Sim, é isso que eu estou falando. Meu pai é vereador de Teresina e é secretário municipal de Economia Solidária. Nós iremos dar continuidade a um trabalho que foi iniciado por ele. E, através da sua pergunta, eu vou aproveitar a oportunidade para te falar que hoje a Secretaria de Economia Solidária já desenvolve um trabalho com lavadeiras e realiza também um trabalho que foi um projeto que a gente terminou de Projeto Vitória. Esse projeto, ele capacitou mais de 20 instituições entre associação de moradores e igrejas. E nós iremos ampliar esse projeto. Nós iremos pegar outras instituições cristãs, outras instituições entre associações e casas de recuperação e igrejas, ONGs que queiram trabalhar e se preparar no curso de corte e costura. Iremos pegar o Projeto Vitória e também trabalhar na questão da beleza, com salão de beleza, na área de cosmético, essa área da beleza. Nós iremos sair da área de corte e costura e iremos ampliar para essa outra área. Então, o Projeto Vitória será um dos projetos carro-chefe do nosso mandato como vereador. Em uma outra área do empreendedorismo, nós iremos trabalhar também com a implantação da energia fotovoltaica nas lavanderias comunitárias. Nós mantivemos contato com o pastor Fábio, ele que é o pró-reitor da Universidade Federal do Piauí e é uma das pessoas que tem nos acompanhado politicamente, nos apoiado e nos ajudado tecnicamente na implantação desse projeto. Nós iremos, não sei se você sabe que as lavanderias comunitárias, as pessoas que trabalham nessas lavanderias, elas pagam a energia. Elas se juntam num formato de cooperativa e no final do mês elas pagam a energia para que elas possam continuar trabalhando. A prefeitura entra com a estrutura e elas fazem esse trabalho. Então nós iremos trabalhar para que coloque a energia solar e elas não tenham mais que pagar essa energia. E além desse trabalho da energia solar nas lavanderias comunitárias, nós iremos também abrir uma linha de crédito, apresentar um projeto na Câmara Municipal de Teresina, para abrir uma linha de crédito para que a gente possa também ajudar os micro e pequenos empresários, porque após a pandemia, muitos empresários tiveram dificuldade economicamente nas suas empresas, muitas pessoas perderam os seus empregos e a gente vai trazer um projeto para que a gente possa abrir uma linha de crédito para que os microempresários possam implantar a placa de energia solar, essa energia fotovoltaica, para que possam diminuir suas despesas também com a despesa com energia nas suas empresas e assim possam gerar mais renda, possam empregar mais pessoas. Essas são algumas das nossas propostas na questão da economia, para melhorar a renda de algumas pessoas. Mas nós também temos outras propostas. Entendeu, Eliezer? Entendeu, Lívio? Com certeza, com certeza. Claro e audível. A gente pode ter mais propostas em outras áreas, em outros segmentos que não sejam só na área de economia. Eliezer, tem uma pergunta para o senhor. Sim, sim. Olha, candidato, nós estamos convivendo ontem, hoje especialmente,
com a paralisação do sistema de transporte público em Teresina. É um tema em evidência. Então, como vereador da capital, o que o senhor pretende fazer para tentar dar mais eficiência e garantir uma melhor assistência à população na área do transporte público? Companheiro, deixa eu te dizer uma coisa. Eu comecei a minha vida pública sendo como radialista. Como radialista, inclusive trabalhei na Rádio Dia. Tive o prazer de trabalhar no mesmo sistema que vocês trabalham. Então, como radialista, eu comecei a minha vida pública ouvindo as pessoas. E o nosso mandato de vereador vai ser pautado da mesma forma, ouvindo as pessoas. E nós iremos continuar fazendo isso. Eu acredito que nós iremos ouvir as pessoas para que a gente possa apresentar os nossos projetos. Para melhorar a vida das pessoas na mobilidade urbana, no sistema de transporte, na economia, nós iremos andar pela cidade. Nós temos um projeto que se chama Gabinete Itinerante. Todas as segundas-feiras nós iremos levar a nossa equipe para as comunidades, para ouvir os líderes. Mas mais do que ouvir os líderes, nós queremos ouvir as pessoas, para apresentar os projetos que venham de fato mudar a vida das pessoas. Por exemplo, você está falando do sistema de integração. Eu tenho andado pela cidade e durante muitos anos as pessoas de Teresina pediram para que o sistema de integração fosse implantado na cidade. Ele foi implantado. Muitas pessoas têm elogiado o sistema de integração. Outras têm reclamado. Talvez, se as pessoas tivessem participado mais das discussões, talvez essas reclamações não tivessem acontecendo tanto. Eu participei das discussões. Várias vezes eu participei da discussão do plano diretor. Eu via muito, era líder comunitário participando dessas discussões. Então é importante que as pessoas participem de todas as discussões quando essas decisões devem ser tomadas, para evitar que depois fiquem problemas como esse acontecendo. Então, durante o nosso mandato, nós iremos ouvir muito as pessoas, antes de apresentar um projeto de lei, para que depois a gente não apresente um projeto de lei que não mude a vida das pessoas de verdade. Então, nós estaremos na Câmara de Vereadores para ouvir as pessoas e depois apresentar esses projetos para que eles possam de verdade mudar a vida das pessoas, para que eles possam de verdade servir a população de Teresina. Candidato, muito obrigado pela sua participação. O nosso tempo chegou ao fim, mas desde já boa sorte no processo que se aproxima nas eleições. E, é claro, até nosso próximo encontro. Obrigado. Ainda tem algum tempo para falar? Concluir. Fique à vontade. Bom, eu quero agradecer a cada um de vocês pelo espaço que foi cedido e quero dizer que eu sou candidato a vereador de Teresina com o número 17123, sou cristão e a gente tem mais duas ideias importantes. Criar um conselho interdenominacional. Antes de criar qualquer projeto, nós iremos ouvir alguns pastores que fazem parte do nosso grupo e esse conselho irá nos auxiliar, claro, na formatação desses projetos para que a gente possa, de fato, criar esses projetos. Iremos defender os princípios e valores cristãos, defender as famílias teresinenses. Para isso, eu preciso do seu voto. Grande abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe vocês e a vocês, Lívia e Eliane, que fazem essa TV maravilhosa. Um grande abraço. Obrigado, boa tarde. Até mais. Eliezer Rodrigues, estamos encerrando mais um dia de quadro de eleições 2020. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, até amanhã. Por nada, até amanhã. É sempre uma alegria estar aqui. Eleições 2020 aqui na sua O Dia TV. Eleições 2020. Oferecimento: MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.